Bíblia no capítulo 6. Nós vamos ler verso 1 e 2, depois orar. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Senhor nosso Deus e Pai, com o coração temeroso, eu me apresento diante de Ti e diante da Tua igreja, tremendo, pois a responsabilidade que o Senhor me incumbe agora nesse momento é de transmitir a Tua vontade e a Tua verdade ao Teu povo para edificação e exortação e correção. Que o Teu Espírito venha nos iluminar e abrir os nossos corações para recebermos a Tua palavra de bom grado, e que o Senhor não considere a minha miséria, e que na minha boca apenas saiam palavras Tuas. É que nós clamamos, suplicando, confiando em Cristo, em nome dele oramos, amém. Em 1871, um autor escreveu um livro que ninguém entendeu nada, mas era para isso mesmo, não era para entender mesmo. A história de uma menina chamada Alice. Mas não é o nome do País das Maravilhas, porque isso foi publicado em 1865. Em 1871 foi publicada a sequência chamada Alice através do Espelho, que não tem nada a ver com espelhos, é um livro sobre xadrez. Mas é curioso como na mente de Alice, no começo do livro, ele está na sala com a sua gata, vendo as peças de xadrez, e ela começa a conversar com a sua gata sobre as regras do xadrez e etc. E ela olha para o espelho e fala assim: como seria se nós olhássemos o mundo do outro lado do espelho? E aí ela toca o espelho e ela atravessa, e do outro lado ela fala: vai, isso é tudo igual, apenas é tudo invertido. E aí o livro se discorre, acontece uma série de insanidades e bizarrices, que era o propósito final do livro. Mas o curioso é que o espelho, esse portal, ele foi assim considerado por muitas culturas, ele é uma distorção da realidade. Ele muda as coisas do que elas realmente são. Quando os portugueses chegaram para colonizar o Brasil, o espelho era tido como um objeto maligno, onde a alma das pessoas era aprisionada. A realidade é distorcida. No conto grego de Perseu, ele só é capaz de matar a Medusa por causa de um escudo de bronze polido, onde ele consegue ver ela, mas ela não consegue encantá-lo, porque o espelho distorce a realidade. Trazendo para dias mais atuais, pessoas com anorexia ou bulimia olham no espelho e elas não têm uma compreensão nenhuma da realidade. Até não precisamos nem ir num caso mais grave. Olhando para um lugar mais simples, o espelho gera em nós vaidade. Não estou bem o suficiente hoje. Com base em quê? Uma distorção da realidade. E no capítulo 6 de 2 Samuel,
nos é apresentado um espelho. Um espelho de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 6. No capítulo 4 de 1 Samuel, a casa de Eli é morta, os filhos de Ofni e Finéias levam a arca para o campo de batalha, eles perdem, Israel é derrotado, e a arca é levada pelos filisteus. No capítulo 5 de 1 Samuel, a arca peregrina no seu exílio, longe do tabernáculo, na terra dos filisteus. E no capítulo 6 de 1 Samuel, os filisteus, cansados das pragas que os acomedem, colocam a arca numa carroça, põem bois na frente, e os bois que se livrem disso. Até o momento em que a arca chega em Bet-Semes, os homens festejam, e aí na festa deles, eles abrem a arca, olham para dentro, 70 pessoas morrem, e a arca vai parar na casa de Abinadab. Essa foi uma realidade que se apresentou. Mas agora, em 2 Samuel 6, a arca volta a aparecer, e a forma como ela aparece é um espelho. Mas não um espelho que distorce aquela realidade, um espelho que redime essa realidade de 1 Samuel 4 a 6. Mas o perigo da gente ficar deslumbrado com esse espelho é justamente porque ele é apenas um espelho. Nós podemos olhar para ele e ficarmos deslumbrados, encantados, porque é uma imagem gloriosa que é refletida aqui nesse momento, e a gente se apegar a ela, e esquecer que essa imagem, ela é fraca comparado a quem ela aponta, que é Cristo. Se nós ficarmos apenas com o espelho, nós vamos nos tornar legalistas, moralistas, falsos religiosos. Mas quando a gente entende que esse espelho aponta para alguém maior, mais perfeito, mais completo, aí sim nós entendemos como o Evangelho de Cristo redime realidades tão perversas e malignas quanto 1 Samuel de 4 a 6. Vamos ao texto. E eu dividi o texto em 3 cenas. A primeira cena, que nós vamos chamar de o pecado, do verso 1 ao verso 9. A segunda cena, do verso 10 ao verso 11, nós vamos chamar de o exílio. E do verso 12 até o verso 19, a última cena, que nós vamos chamar de a restauração. Disse assim a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E aqui é interessante que Davi acabou de perseguir os filisteus até Gézer, ele conquistou Jerusalém, a sede real, o seu trono está em Jerusalém, e aí ele dispõe em seu coração trazer a arca de Deus. A arca de Deus que até agora ninguém tinha pensado nela. Sabe-se lá quantos anos, ao menos 25 anos, talvez 30 anos, ou um pouco mais, a arca ficou esquecida na casa de Abinadab. E Davi agora, ele recebe presentes de Irão, de Tiro, ele persegue os filisteus, ele conquista Jerusalém, ele dispõe em seu coração ir buscar a arca de Deus. E aqui você fala assim:
Que rei! Que rei! Porque ele pensa nas coisas do Senhor. De fato, mas ele pensa pouco sobre as coisas do Senhor nesse momento. Porque Davi não junta 30 homens, 30.000 homens quaisquer. Ele junta 30.000 dos escolhidos de Israel, soldados. Davi está se dispondo a uma investida militar para buscar um objeto sagrado. Baalá de Judá, ou Kiriat Jearim, é perto de Gezer, cerca de 30 quilômetros. A preocupação dele é: se eu vou subir para buscar a arca, e ela ficou tanto tempo em terra inimiga, existe um risco. Existe o risco de nós sermos confrontados pelos filisteus, devido à proximidade, e o nosso objetivo fracassar. Então ele escolhe 30.000 soldados e ele parte para buscar a arca numa incursão militar. O pensamento dele é estratégico. E ele esquece o que esse objeto representa. Olha que interessante, o verso 2 ele fala assim: a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome. E essa é uma referência imediata ao texto de Deuteronômio 12 que nós lemos, que Deus fala assim: eu vou escolher uma terra dentre as tribos de vocês para fazer habitar o meu nome. Não é para fazer habitar o meu templo, o meu tabernáculo, é para fazer habitar o meu nome. E o nome não é simplesmente um indicativo de quem Deus é, mas é o seu título quanto rei. Davi escolheu Jerusalém para ele reinar, mas Deus já tinha escolhido antes para que ele estabelecesse o seu trono em Jerusalém. E olha que interessante a descrição da arca: o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. O propiciatório, a tampa da arca, tem a imagem de 2 querubins, um de frente para o outro. Deus assentado sobre os querubins significa que Deus reina a partir daquele local. Davi não estava indo buscar uma relíquia qualquer antiga. Davi não estava indo buscar um objeto qualquer. Davi estava indo buscar o trono do Senhor para colocar no lugar de que é de direito. E Davi vai pensando pouco a respeito da arca. Olha o verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo. E essa é a imagem exata do que os filisteus fizeram no capítulo 6 de 1 Samuel. Eles fizeram um carro novo, colocaram a arca em cima e se livraram dela. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, ou na colina. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e com símbolos. Abinadab era um sacerdote. Seus filhos provavelmente eram sacerdotes. Mas tudo começou errado. Tudo começou errado. Tudo começa permeado de pecado. Porque Davi se dispõe a buscar a arca, mas ele esquece do que ela se trata. E ele põe a arca em cima de um carro, uma carroça, quebrando por completo os mandamentos de Números 4 e de Números 7, onde falam que os sacerdotes, filhos de Coate, devem carregar a arca nos ombros. Deus, quando desenhou a arca lá em Êxodo 25, ele especifica: eu quero argolas, eu quero varões de madeira maciça, eu não quero que ela seja carregada de qualquer forma, porque é o meu trono e vocês não podem tratá-lo com desdém.
Mas Davi está pensando militar, rápido. Nós precisamos pegar e sair do território do inimigo rápido. Abinadab não era filho de Coate, seus filhos também não eram descendentes de Coate. Eles não poderiam carregar a arca nos ombros. E a festa que acontece aqui, nesse momento, é muito comum em paradas militares em que há uma vitória. Lembrem-se, quando Davi derrota Golias, eles perseguem os filisteus. O que acontece logo em seguida, quando eles voltam? Eles voltam fazendo festa. Eles voltam cantando. É ali que o ciúme de Saul é despertado, quando ele ouve as mulheres cantando. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Uma parada militar. Mas Deus não permite que isso prossiga. Verso 6: Quando chegaram a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E aqui nós temos um basta de Deus. A Eira é um local baixo, então provavelmente eles não caminharam muito com a arca. Eles desceram da colina onde era a casa de Abinadab para chegar no local plano. E a Eira é um local plano e grande, onde se faz a debulha do trigo ou de outros cereais. As espigas são colocadas nesse grande plano. Uma roda de pedra passa por cima dos grãos, onde o grão se solta da palha. E é interessante que Provérbios vai dizer assim, Provérbios 20 e 26 vai falar assim: o rei sábio, ele joeira o seu povo e passa a roda sobre eles. A Eira é um local onde fica claro e evidente a justiça de Deus. Não só o seu julgamento, mas também a sua redenção. Se vocês lembram da história de Ruth, aonde Boaz faz a promessa de redenção a ela? Na Eira. E qual é a mensagem de João Batista em Mateus 3? Virá aquele que peneirará o seu povo, porque ele tem a pá. E o processo da Eira era muito simples. Depois que a roda passava, depois que o grão era moído e ele se soltava da palha, vinham os trabalhadores com uma pá, jogavam ela para o vento. O grão que é pesado cai, a palha que é leve, o vento espalha. E Mateus 3, João Batista é muito claro, ele fala assim: a palha vai ser ajuntada e vai ser queimada, os grãos vão ser separados e colocados no seu celeiro. A justiça é tanto a redenção dos grãos, quanto o juízo sobre a palha. E aqui Deus vai passar a roda, porque Uzá, um sacerdote, seu irmão ia guiando a carroça na frente e ele ia atrás. No momento que os bois tropeçam num local plano, que parece cômico se não fosse trágico, Uzá estende a mão na melhor das intenções. Não posso permitir que a arca de Deus caia. Não posso permitir que a arca de Deus se quebre. Todo o nosso trabalho vai ter sido em vão se nós não resgatarmos a glória de Israel. E ele toca. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Diante da santidade de Deus, nem as melhores e mais puras, entre muitas aspas, intenções importam. Diante da santidade de Deus, o mínimo, o mais insignificante, o mais inconsciente pecado é tratado de forma igual. Tudo já tinha começado errado. Começou errado
E aqui o pecado ele é revelado e fica muito claro. O salário do pecado é a morte. Ponto. Não é o salário do pecado, é o cantinho do arrependimento. O salário do pecado é quando chegar em casa de conversa. Fica evidente, evidente. A santidade de Deus não é negociável. Verso 8: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi desgostou-se, em outras traduções vai estar irritou-se. E o texto não é claro se Davi se irrita com Uzá, porque como é possível um sacerdote que sabe da lei vai lá e encosta na arca? Não é possível. Ou se ele se irrita com ele mesmo, porque quem teve a ideia de colocar no carro foi ele. Certamente Davi não se irrita com o Senhor, porque o que o Senhor fez é justo. O que o Senhor fez é o que é esperado dele fazer. Todos eles trataram o trono de Deus de forma leviana. É esperado que o Senhor haja de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua lei. Então, muito improvável Davi ter se irritado com Deus. Senhor, por que você matou ele? Ah, eu sei por quê. Tolice dele tocar na arca, tolice minha colocar num carro. E agora? Enquanto o Senhor julgou Uzá na eira, o Senhor também trouxe redenção, porque o texto diz assim: temeu Davi ao Senhor. E nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi estava agindo no impulso, e agora ele se lembra que ele deve temer ao Senhor, porque Deus é o Criador, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Rei acima do Rei. E esse temor do Senhor vai gerar a sabedoria que nós vamos ver depois do verso 12 em diante. E encerra-se a primeira cena com esse tom pesaroso de tragédia por conta do pecado. Verso 10 e 11, nós temos a segunda cena. Diz assim o texto: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A arca novamente no exílio. Embora o livro de Crônicas vai colocar Obed-edom, esse nome, entre as pessoas que conduziram a arca depois, entre os levitas, muito improvável que seja a mesma pessoa, ou que ele seja de fato um levita, porque o texto qualifica ele duas vezes no mesmo versículo, no mesmo parágrafo: o geteu. O geteu, em todo o Antigo Testamento, é um gentílico de quem nasce em Gate dos filisteus. E é um nome esquisito para um israelita, né? Obed-edom, servo de Edom. Os edomitas que perseguiram Israel desde a sua saída do Egito até depois do exílio. Seria no mínimo curioso um hebreu colocar no seu filho o nome servo de Edom. Mas um filisteu não é problema. E da mesma forma que a arca fica exilada na terra dos filisteus, em 1 Samuel 5, nós temos um espelho aqui, a arca de novo exilada com um filisteu e um
2 Samuel 6. Só que nós estamos diante do Espírito da redenção. E enquanto em 1 Samuel 5 os filisteus são desgraçados, pragas, morte, doenças, temores, eles são envergonhados por terem que esculpir ratos e hemorroidas. Dagon é humilhado porque ele é jogado ao chão 2 vezes e na segunda vez seus braços, pernas e cabeças são despedaçados. Enquanto Deus assola os filisteus no primeiro exílio, aqui nós temos alguém que ama a arca do Senhor. E o verso 11 diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom um geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Porque lá atrás Deus puniu os filisteus, e aqui Deus abençoa um filisteu. Primeiro porque esse filisteu, muito provavelmente um prosélito daqueles que acompanhou Davi no seu tempo em que esteve com Aques, ele ama ao Senhor. O verso 12 vai ser muito claro, porque foi por amor da arca de Deus que Deus abençoou Obed-edom. E o segundo e mais importante é que já em 2 Samuel 5 nós vemos o Senhor incluir os gentios, ou pelo menos um prelúdio dessa inclusão dos gentios no reino de Israel. Quando o leão de Tiro olha para Davi e o abençoa, reconhecendo que o Senhor é com ele. E de forma mais completa nós vamos ver no capítulo 8 de 2 Samuel, alianças sendo feitas diante do Senhor. Deus abençoar Obed-edom aqui nesse momento da história é Deus mostrando que os gentios também têm parte com ele, também participam da bênção do Senhor. Então nós encerramos a segunda cena com um aspecto positivo, já mostrando a graça e a misericórdia de Deus, não apenas para com Israel, mas para aqueles que estão de fora e evidentemente serão incluídos no povo de Deus. E então, a nossa terceira cena e gloriosa, a restauração, ela nos é apresentada a partir do verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. A postura de Davi muda completamente aqui, porque Davi temeu ao Senhor, agora ele observa a sua lei. E Davi não vai mais atrás da arca como um exército. Davi não vai mais preocupado em estratégia militar. Davi vai preocupado em cultuar ao Senhor. Não importa agora que são 25 quilômetros de caminhada, a arca não vai numa carroça. A arca vai ser carregada por homens, por sacerdotes. Não importa quantos bois nós teremos que matar
sacrificar. Quantos carneiros nós teremos que sacrificar? A cada 6 passos, nós ofereceremos sacrifício ao Senhor, por 25 quilômetros. Davi não vai paramentado de militar. Davi é o melhor guerreiro da sua época. Davi vai vestido com uma estola sacerdotal. Davi encarna, invoca para si um ofício que não é dele, um ofício de sacerdote. E aqui muitos comentaristas vão dizer: Davi invoca para si o ofício de sacerdote da mesma forma que Melquisedeque era sacerdote e rei diante de Abraão. O que evidentemente nos leva depois a Cristo. Mas ele não vai preparado para a guerra, ele vai preparado para adorar o Senhor. É interessante que no verso 14, quando diz: Davi dançava com todas as suas forças, há uma clareza na indicação de Deuteronômio 6, uma invocação de Deuteronômio 6, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o curioso dessa palavra, desse verbo, onde Davi dançava, é que ele só aparece aqui no livro de Samuel. E é um verbo que não consegue ser traduzido precisamente, mas para você ter uma ideia, Jeremias 29 vai usar esse mesmo verbo para falar que o Senhor, Ele se manifesta na terra como um tornado, como um furacão. Davi dançava diante do Senhor, mas a dança de Davi não era dele mesmo, mas era um movimento, era uma representação daquilo que o Senhor estava fazendo enquanto a arca caminhava até Jerusalém. O Senhor estava mudando a história, porque agora não era mais uma parada militar, mas era um movimento de adoração profunda e debaixo da luz do Senhor. E olha só que interessante, no verso 17 diz que eles colocaram a arca de Deus numa tenda. Davi não tinha preparado lugar nenhum antes para a arca de Deus repousar, mas agora, antes de subir até a casa de Obed-Edom, ele prepara uma tenda, ele prepara o local adequado para que o trono de Deus seja colocado. E de novo, invocando esse ofício sacerdotal, ele traz holocaustos e sacrifícios diante do Senhor. Ele abençoa o povo em nome do Senhor. Todas essas ações só eram feitas por sacerdotes, por profetas. Ele reparte o pão, assim como Deuteronômio 12 fala, que diante do local onde o nome do Senhor é invocado, as pessoas vão comer e se alimentar, e cada um vai para a sua casa. Nós temos uma restauração gloriosa, porque em 1 Samuel 4, quando Ofni e Finéias vilipendiam a arca do Senhor e a levam sem autorização por meio do campo de batalha, eles estão destruindo Israel. Tanto que quando ele morre, eles morrem. A nora de Eli, parindo, diz: foi-se a glória de Israel, acabou. A glória de Israel é trazida de volta. E agora Deus está sentado no lugar onde Ele mesmo escolheu para habitar. É a restauração do tabernáculo, a restauração do culto, a restauração de Israel enquanto povo de Deus, de fato. Isso é glorioso. Isso é glorioso ver como Deus muda a história
ou conduz a história para que tudo aconteça da forma como Ele planejou. E de uma forma como Ele é glorificado cada vez mais ao longo da história. Mas a semelhança da casa de Eli, que era governante, Eli era juiz sobre Israel, em 1 Samuel 4, e ele é destituído do governo. Aqui tem um ponto final na história de Saul. Porque quando Davi entra com a arca em Jerusalém, Mical o despreza no seu coração. E o verso 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical despreza Davi. É interessante que essa ironia, esse sarcasmo que ela usa no começo, algumas versões mais antigas vão traduzir assim: quão honroso foi o rei de Israel. E essa é uma tradução mais precisa, porque o movimento é: Deus está restaurando a honra de Israel enquanto nação sacerdotal, e ela olha para o rei de Israel e fala assim: cadê a sua honra? Se descobrindo, tirando as suas vestes reais e usando só uma estola sacerdotal, que era uma veste que se usava por cima das roupas, porque ela é mais curta. Se despindo, ficando nu na frente das servas e dos seus servos. Davi, você diz que é honrado, mas a sua honra é prostituição. Você é um prostituto. Você é um adúltero. Dá para entender o ressentimento de Mical, uma vez que ela foi tomada do seu marido e agora ela está com mulheres e concubinas que Davi foi tomando para si ao longo do caminho. Mas o desprezo dela não é por Davi. O desprezo dela é pelo Senhor. Porque ela olha para a arca, ela olha para tudo aquilo que está acontecendo, e ela fala assim: isso daí é prostituição. O culto a Deus é prostituição. Vocês estão prostituindo. Você, Davi, principalmente. E isso me lembra muito aquilo que Jesus falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Se você atribui a demônios aquilo que Deus está fazendo, você está negando a obra de Deus, você está negando a obra de Cristo, você não se arrepende dos seus pecados. Você está dizendo que aquilo que Deus faz é mal. Você não está desprezando a pessoa, você está desprezando o próprio Deus. E Mical despreza a Deus. E a resposta de Davi, por mais que seja bruta, ela é cirúrgica. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Você acha que a festa que nós estamos fazendo é para ficar mostrando para os servos? Não. É diante do Senhor, porque o Senhor nos ordena que nós façamos isso. E o Senhor me colocou sobre o rei de Israel, não o seu pai, não você, não os seus irmãos. É muito interessante porque quando a gente olha para a narrativa de 1 Samuel, Saul é escolhido pelo povo. Depois de um tempo, Saul não espera Samuel, faz sacrifícios, Deus se ira contra Saul, Deus rejeita Saul. Depois Deus manda ir até a casa de Jessé e Samuel unge Davi. Mas olha que leitura precisa da história. Deus, o Senhor,
me escolheu a mim antes do que a teu pai. Mical, você só faz parte da família real por causa do pecado do povo, por causa da dureza do coração do povo. Eu fui escolhido rei pelo Senhor antes de qualquer coisa acontecesse com a sua família. E é diante dele, o Deus que ordena, o Deus que demanda, o Deus que é santo, eu faço essas coisas. E aí ele rasga o verbo com ela e diz assim: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Davi não tem problema se ele está sendo reconhecido como um rei pequeno. Davi não tem problema se algum ato ou palavra dele vai trazer vergonha sobre ele, mas essa vergonha foi ordenada por Deus para a sua glória. Davi não tem problema com sua fama. Davi não tem problema com nada disso, porque ele fala assim: eu vou me fazer mais visível aos meus olhos, porque para mim os meus olhos não importam. O que me importa é: estou diante de Deus, estou cumprindo com aquilo que Deus exigiu de mim? Sim, glória a Deus, ponto. E ele fala assim: quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Porque elas reconhecem a humildade de Davi. Elas reconhecem o que o Senhor está fazendo por meio de Davi a Israel, enquanto a sua esposa não. E Davi vai ser honrado, não porque ele é bom, porque ele é um excelente guerreiro, porque ele é um rei justo, não. Ele vai ser honrado porque ele está diante de Deus, e ele está cumprindo aquilo que o Senhor o ordenou. Mical, o problema é seu, se você não gostou. Eu estou diante de Deus, e eu estou caminhando de forma reta diante de Deus. E o texto termina com a casa de Saul sendo completamente destituída, porque disse: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E para aquele tempo não existe humilhação maior para uma mulher do que ter o seu ventre fechado. E nós não sabemos se aqui foi porque o Senhor o fechou o seu ventre, ou se porque Davi a repudiou. De qualquer forma, em ambos os casos, foi o Senhor colocando um fim na linhagem de Saul, para que nenhuma hipótese pudesse surgir uma conversinha do tipo: ah, mas o filho de Mical tem direito ao trono. Negativo. Da mesma forma que a família de Eli é completamente aniquilada, a linhagem de Saul aqui também é completamente aniquilada. Porque Deus preserva o seu rei, o seu ungido, até o final. E esse espelho, ele se apresenta para nós como uma imagem de glória. O Senhor redimindo a história, o Senhor restaurando o seu povo. Mas se nós ficarmos com o espelho, nós estaremos abrindo mão de algo muito mais glorioso, muito mais profundo, completo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que também se apresenta a nós nessas três cenas: o pecado, o exílio e a restauração. Nada na história vai revelar mais sobre o nosso pecado. Nada mais na história vai revelar sobre a santidade de Deus de forma mais clara, real, vívida e verdadeira do que Cristo crucificado no madeiro. O pecado de Uzá revela a santidade de Deus? Sim.
mas de forma incompleta. Porque Cristo, o Filho de Deus, foi torturado, rasgado, humilhado, pendurado nu numa cruz. Todo o seu sangue foi escoado, vertido, extraído do seu corpo, a ponto de não sobrar nada a não ser água. Os cravos que perfuraram suas mãos e seus pés, os espinhos que perfuraram seu crânio. Ira santa de Deus contra o pecado, mas não o pecado dele, o seu, o meu. Nada mais escancara o nosso pecado e a santidade de Deus, que é intocável, do que Cristo rasgado, humilhado pelos nossos pecados. O quão santo Deus é? Isaías 53 vai dizer que Ele se agradou em moer Cristo Jesus por causa dos nossos pecados. Essa é a santidade de Deus. Essa é a santidade de Deus. E o Evangelho começa com essa notícia: você não tem nada, crédito nenhum diante de Deus. Você é um devedor, porque o seu pecado te coloca em dívida eterna diante de um Deus que é eternamente santo. Eternamente santo, puro, intocável. Os seus olhos não conseguem contemplar a maldade de tão santo que Deus é. Se não fosse Cristo crucificado, moído, rasgado, a ira de Deus sobre você seria eterna, infindável, infinita, incomparável, imensurável, indescritível. A mensagem do Evangelho começa com Deus escancarando a sua santidade e o nosso pecado diante dos nossos olhos. Mas nós temos que dar graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele se submeteu a um exílio muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais abandonado do que nós, do que Israel, do que a Arca. Qualquer outro exílio não é nada perto daquilo que Cristo passou. Aquele que é Deus, Criador, aquele que sustenta o universo pela sua palavra, aquele que é o centro de todas as coisas, Ele abre mão de tudo isso. Ele se faz como nós. Ele precisa aprender a andar. Aquele que confundiu as línguas em Babel, ele precisa aprender a falar. Ele se humilha, ele se exila da sua glória para se fazer miserável como nós, mais miserável do que nós. Aquele que é o Rei da glória, ó portas eternas, levantai-vos. Numa manjedoura, no meio de animais. O Senhor dos exércitos, sendo preso por romanos, pagãos, idólatras, sujos. Aquele que é Deus, Criador, o autor da vida, que sustenta tudo e todos, morrendo da forma mais humilhante possível, exilado 3 dias numa tumba, e nesse exílio Ele conquista para nós justiça, santificação, vida eterna.
Nesse exílio, Ele nos reconcilia com Deus. Nesse exílio, Ele consolida a esperança para nós. E tudo isso para que o peso, a culpa do nosso pecado repousasse sobre Ele. Ele se submete a um exílio com um amor eterno, profundo, indestrutível. Porque nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque Ele voluntariamente se exilou para se fazer como nós e sofrer no nosso lugar. E o Evangelho, ele conclui com a restauração mais gloriosa que existe. A restauração da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Aquilo que foi quebrado, destruído, perdido, maculado no Éden, em Cristo, é vivificado. Nós que fomos mortos com Cristo na cruz, somos semelhantemente ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Uma vida que hoje não é mais submetida à escravidão do nosso pecado, mas agora é em obediência livre a Deus. Porque hoje nós podemos olhar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor que é Rei sobre todos nós, o Senhor que ordena sobre todos nós, o Senhor que nos dá um coração de carne, pronto a obedecer, o Senhor que nos instrui pela Sua palavra, o Senhor que nos dá o Seu Espírito para que nós possamos viver de acordo com a Sua palavra. Eu te amo verdadeiramente. E nós vivemos para Deus. Uma restauração que não é só agora e aqui. Mas lembre-se de 1 Coríntios 15, quando Paulo fala assim: tolo, você não sabe que antes a semente, antes dela germinar, ela tem que morrer. O seu corpo vai ser plantado na terra, para que na ressurreição dos mortos ele renasça glorioso, glorificado, à semelhança de Cristo. E à semelhança dele nós teremos um corpo que não mais conhece a decadência, não conhece mais a corrupção, um corpo que não conhece mais a maldade e os desejos maus. Pelo contrário, agora o nosso corpo glorifica a Deus plenamente diante dele, eternamente. Que restauração é essa? Muito mais gloriosa do que a arca retornando para Israel. Porque nós temos uma esperança viva de que Cristo, o primeiro, o primogênito dos que ressuscitaram, nos fará a sua semelhança. Porque 2 Samuel 6 escancara para nós um evangelho muito mais glorioso, magnífico, do que simplesmente narrar fatos de um evento histórico que aconteceu em Jerusalém. O evangelho que escancara o nosso pecado diante da santidade de Deus e a ira que estava destinada a nós. O evangelho que fala que o próprio Deus se exilou para que na sua vida nós tivéssemos a justiça dele e que na sua morte nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. E o evangelho que nos garante, não nos promete, nos garante com certeza e convicção uma esperança eterna e viva de que nós seremos ressuscitados com Cristo e viveremos com Ele eternamente, porque Ele ressuscitou e Ele está assentado no trono à destra de Deus hoje e reina sobre nós. Tem algumas aplicações para nós nessa manhã.
primeira delas é que, como diria o ditado popular, ou para quem crê que foi falado por São Bernardo de Claraval, de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. Davi tinha boas intenções. Resgatar a arca. Vamos fazer isso de forma rápida, efetiva. Põe ela em cima de um carro. Uzá tinha boas intenções. Não posso permitir que a arca de Deus, o símbolo da sua presença, o símbolo da glória de Israel, se perca, se destrua, seja maculada. Deus não se importa com boas intenções, porque 99,9% das vezes, 100% das vezes, boas intenções significam intenções egoístas. Intenções egoístas. Porque a gente minimiza o pecado. A gente minimiza o pecado deixa de ser pecado porque a gente tem boas intenções. E a gente começa a chamar o pecado de outra coisa, qualquer coisa, porque nós temos boas intenções. E a ideia de que os fins justificam os meios, isso é coisa de Maquiavel. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Ponto. Não tem meio termo para nós. Não tem deixa eu mentir no meu currículo, porque aí eu vou ter mais oportunidades. Não tem para nós, e aí eu confesso meu pecado porque eu fiz isso hoje. Vou passar no farol vermelho porque eu estou atrasado para chegar na igreja. Pecado não deixa de ser pecado, porque as nossas intenções são boas. Deixa eu barganhar com meu filho, porque aí se eu faço aí a barganha, a negociação, ele me obedece. Pecado não deixa de ser pecado só porque você quer um resultado positivo. Nossa, trabalhei tanto essa semana, vou faltar no culto para descansar um pouquinho. Pecado. Você minimiza as coisas, você minimiza o pecado, você minimiza aquilo que Deus fala assim: isso é abominável aos meus olhos, porque você tem boas intenções. E deixa eu te falar, esses pequenos pecados, até no livro do discipulado eles chamam de pecados confortáveis, sofisticados. Pequenos pecados que a gente minimiza, que a gente acha que não é tão pecado assim. Fraude, mentira, omissão, barganha, essas pequenas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus morreu por elas. Morreu. Cristo foi esmagado por causa desses pequenos pecados. Se você não prega o Evangelho para você todos os dias, para que o seu pecado fique escancarado nos seus olhos, diante de você, para que você olhe e tenha ânsia, vômito, nojo, ojeriza, se isso não te causa terror, você vai minimizar o seu pecado. E você vai continuar ali, deixa ele ali. Aquele ali não tem problema. Cristo morreu por esse pecado. A ira de Deus não faz distinção entre adultério, escândalo de corrupção e a mentirinha que você conta para o seu filho. Porque pecado é pecado. E Deus é santo, completamente santo, infinitamente santo, perfeitamente santo. E Ele não é maculado por nenhum pecado.
nenhum pecado. E Cristo morreu por todos esses pecadinhos. Eles não são insignificantes para Deus. Pregar o Evangelho assim todos os dias é relembrar, lembrar, moer, remastigar, se alimentar todos os dias e de novo, e ruminar, que você é um pecador necessitado, dependente da graça de Deus, e que Cristo morreu por todos os seus pecados, e você precisa mortificar eles todos os dias, confiando na graça de Cristo, confiando no seu Espírito. Pregar o Evangelho todos os dias para si mesmo é isso, relembrá-los da santidade de Deus, e para que você tenha um relacionamento com esse Deus perfeitamente santo, Cristo morreu, inclusive pelos seus pequeninos domesticados de estimação, pecados. Arrependam-se. Arrependa-se, Tiago, dos seus pecados. Segunda aplicação para nós é que nós somos peregrinos também. Nós estamos no nosso exílio. O autor de Hebreus vai dizer que nós somos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celeste. 1 Pedro vai nos chamar de forasteiros. Nós estamos numa jornada, nós estamos num lugar que não é nosso, nós não temos raízes aqui, nós não temos direitos aqui, nós não somos cidadãos daqui. E a nossa jornada sim será de angústia muitas vezes, nossa jornada sim será dura muitas vezes. Nós iremos caminhar com calos nos pés, com dores, sem descanso muitas vezes. Mas deixa eu te falar, nós já temos as bênçãos necessárias para que o nosso exílio seja suportável hoje, aqui e agora. Nós temos a palavra de Deus completa, e ela é inspirada e serve para tudo, para nos exortar, corrigir, instruir, educar, encorajar. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina a buscar sabedoria e a sermos sábios, não segundo o nosso entendimento, mas segundo o próprio Deus. Nós temos hoje o Espírito que habita em nós, que frutifica em nós amor, alegria, bondade, paciência, domínio próprio. Nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Nós temos a comunhão dos santos, que é instrumento de Deus para a nossa maturidade, para a nossa santificação, para a nossa instrução. Todas essas bênçãos, todas essas ferramentas que o nosso bom Deus nos dá de bom grado e em abundância, elas servem para tornar a nossa jornada mais suportável, mais alegre. A gente murmura muito, reclama de pouco. E a gente para de ser grato pela quantidade abundante de bênçãos que a graça e a misericórdia de Deus já derramou sobre nós. Irmãos, você tem do lado de vocês aí gente que te instrui, gente que te exorta, que te corrige. Irmão, isso aqui é pecado, abandona, para que você cresça em santidade, maturidade.
Romanos 8 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que Cristo seja formado em cada um de nós. A gente olha para as situações da vida e fala assim: nossa, mas que miséria. Para e começa a olhar para essa situação ruim, desagradável, desconfortável, como Deus te tratando, para que você cresça em maturidade, em gratidão, em santidade. O Espírito deu dons para a igreja para que você sirva o seu irmão. Você sempre reclama, mas nada funciona, ninguém faz nada direito. Você já instruiu? Já parou de reclamar? E falou assim: é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu sirva o meu irmão, sirva a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para a sua edificação. A gente reclama muito, a jornada é difícil. Jesus não falou que ia ser um mar de rosas. Eu passei no parque. Não é. Não é. Mas olha a quantidade de coisas, de instrumentos, ferramentas que Deus nos dá de graça, abundantemente, para que a gente cresça. A nossa jornada, o nosso exílio, é bênção do Senhor. E por fim, há um lugar de descanso, hoje, presente. Muito nos é lembrado a respeito do nosso descanso eterno com Deus, mas pouco é falado sobre um oásis que nós temos hoje na nossa vida diária, cotidiana, rotineira, na nossa jornada, na nossa peregrinação. Que lugar é esse de descanso agora e aqui? Justamente agora e aqui. O culto. O culto. Porque o nosso descanso é Cristo, mas Cristo está presente aqui e agora, de forma real. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós aqui e agora estamos diante do trono da graça de Deus, por meio de Cristo. Mais cedo nós participamos da mesa do Senhor, participamos do corpo e do sangue de Cristo, nos alimentamos dele, e ele nos vivifica, ele nos fortalece, ele nos encoraja, aqui no culto. A palavra de Deus habita em nós de forma rica no culto. O Espírito Santo habita em nós, e ele é derramado de forma especial no culto. É o povo de Deus reunido em alegria para louvar a Deus no culto, a orar a Deus no culto, para ouvir a instrução de Deus no culto. O culto deve ser o nosso objeto de anseio durante a semana, porque na semana nós estamos ali na nossa jornada dia a dia, ansiando pelo momento em que nós teremos um descanso, onde nós teremos o nosso jugo tirado de sobre nós, depositados aos pés de Cristo, onde nós vamos dividir os nossos fardos com os irmãos, compartilhar as nossas necessidades, sermos ouvidos, acolhidos, tudo isso por meio da graça de Deus, por meio da sua misericórdia e do amor que Ele derrama sobre essa igreja. É aqui que as nossas feridas são tratadas. É aqui que nós servimos uns aos outros. É aqui que nós somos fortalecidos para amanhã chegar no nosso trabalho e negar a nossa carne. Nós temos um local de descanso, chama-se culto dominical. Um oásis, onde nós nos alimentamos de Cristo, da sua palavra. Um oásis onde nós nos refrigeramos, a nossa alma é refrigerada pela palavra. Aqui, onde o nosso bom pastor nos conduziu até esse momento,
para termos pastos verdejantes e águas tranquilas. E como o nosso irmão Eric pregou alguns domingos atrás, se você não faz parte do rebanho desse pastor, quando você está aqui, você não está em pastos verdejantes e águas tranquilas. E isso te causa incômodo. Isso te causa desconforto, pressa, canseira. Que hora que esse culto vai acabar? Ah, meu Deus do céu. Se você sai daqui e não está alegre, se você sai daqui murmurando porque as coisas deu errado, a liturgia não funcionou do jeito certo hoje, aqui não é o seu lugar de descanso. Cristo é o seu bom pastor. Cristo é o seu bom pastor. Você não anseia por esse momento. Você não anseia por ele. Você despreza ele. Qualquer coisa é motivo para não estar aqui. Quando está, não está, porque a cabeça está em outro lugar. E aí sai, só reclama, a sensação de que perdeu tempo. Cristo é o seu bom pastor. Ou você está vindo aqui só para acumular brasa sobre a sua cabeça e ira no dia que Cristo se manifestar. Entenda que isso aqui não é ritual. Isso aqui não é clubinho. Isso aqui não é vou ver meus amigos. Não é para vir encher o bucho no café da manhã. Aqui é um local de descanso daqueles que caminham diante do Senhor diariamente. Aqui é onde nós nos alegramos verdadeiramente. Não uma alegria passageira, uma alegria frívola, temporária, banal, superficial, uma alegria profunda, que aqui nós não apenas encontramos os santos, os nossos irmãos, a nossa família, nós nos encontramos com aquele que é o amado da nossa alma, enquanto povo, enquanto família, e nós estamos diante dele, nos apresentando de forma santa e justa, por causa do sangue dele, para glorificar o seu nome, testemunhar a verdade do seu evangelho, e anunciar para todo mundo, a minha jornada é difícil, mas o meu Deus, o meu Senhor, provê satisfação e descanso para mim. Curva suas cabeças, vamos orar.